judeu? O judeu ele ficava fixando a sua mente para as profecias do Messias em glória e ignorava, por exemplo, o texto de Zacarias 9:9. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Então, quando Jesus veio dessa forma, eles não aceitaram a Jesus, porque eles esperavam um Messias que acabasse com o poder do inimigo. Então, isso fez com que eles não compreendessem a missão do Messias. E na questão do quarto anjo, é algo muito semelhante. Existe uma analogia muito interessante, porque às vezes a gente se apega às profecias que mostram o quarto anjo iluminando o mundo todo com a sua glória, e nós esquecemos o início da luz desse anjo, do momento em que esse anjo começa a atuar. Então, é isso que nós queremos mostrar para vocês nessa noite. Então, vejam, por exemplo, essa profecia sobre Jesus. Ó, virá o nosso Deus e não se calará. É uma profecia futura. No entanto, existem outros textos que dizem que o Filho do Homem já veio. Vejam sobre o Espírito Santo. Né? Existem textos que dizem que o Espírito Santo há de vir quando ele vier. No entanto, existem textos que dizem que ele já está conosco. Jesus mesmo, ali em João 20:22, ele assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Então, percebam que o Espírito Santo ele age em momentos diferentes. Virá, mas também já veio. Vejam o caso de Elias. A Bíblia fala em Mateus 17:11 que Elias já veio, ou seja, ele virá. Em Mateus 17:12 diz que Elias já veio. Vejam a questão da sacudidura. Preparado para a sacudidura que há de vir. Não vem distante o tempo em que toda alma será provada, no tempo da sacudidura. Vejam esse texto de Eventos Finais 173. Haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo. Então, interessante que no livro Primeiros Escritos, na página 277, fala que também o anjo ele age no devido tempo. E aí a pessoa pensa, não, no devido tempo é só no futuro. A sacudidura que fala que vai haver a sacudidura, uma sacudidura futura, também no devido tempo. Mas significa que a sacudidura já não começou? Vejam, começou a forte sacudidura. Na verdade, a sacudidura já começou. Então, apesar de falar que a sacudidura ocorre no futuro, no devido tempo, não devemos ignorar outros textos que mostram que a sacudidura já iniciou. Vejam a questão do reino de Deus. Virá, até que venha o reino de Deus. No entanto, Lucas 17:11 diz que o reino de Deus já estava no meio das pessoas. Vejam o caso de Satanás. Esse texto da Sign of the Times, do dia 27 de maio de 1889, fala que Satanás ele descerá. Mas será que a descida de Satanás está apenas no futuro? Então, estamos falando aqui sobre a descida de Satanás, que a inspiração coloca Satanás como tendo uma descida no futuro apenas, mas Apocalipse 12:12 diz que o diabo já desceu. Então, percebam que a profecia foca dois momentos, uma descida no futuro e uma descida no passado. Vejam a questão do alto clamor. O alto clamor ele virá, diz o texto ali, ó, o alto clamor, o qual procederá dos que estão se preparando para clamar poderosamente com forte voz. Então, o alto clamor que procederá. No entanto, outro texto aqui embaixo, quando a terceira mensagem se avolumar no alto clamor, sempre colocando o alto clamor para o futuro. Nós estamos vendo aqui algumas profecias do que vai acontecer no futuro, que a gente só fica focando no futuro, e de algumas profecias que essas mesmas profecias que a profecia foca no futuro, mas a inspiração fala que essas profecias já tiveram seu início. Por exemplo, a vinda do Espírito Santo, ele vai vir, mas já veio. Elias virá, mas já veio. A sacudidura, que ocorre no devido tempo. Né? Diz ali, haverá uma sacudidura no devido tempo, então nós não podemos concluir que a sacudidura está apenas no futuro, porque nós temos textos mostrando que a forte sacudidura já começou. Então, precisamos focar nesses pontos. O reino de Deus virá, mas também já está entre nós. Satanás, a inspiração fala que Satanás vai descer no futuro, apenas no futuro, mas a inspiração fala que ele já desceu, né, a Satanás. Então, se a gente focar nesses textos que falam só do futuro, nós vamos tomar conclusões precipitadas, se nós ignorarmos textos que mostram essas profecias já ocorrendo no passado.
Vejam a questão do alto clamor. O alto clamor, o qual procederá. Então, o alto clamor só está no futuro? Ó, a terceira mensagem angélica diz, irmão White, está se avolumando em alto clamor. Algo que estava acontecendo. Outro texto diz, o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou. Então, irmãos, nós não podemos cometer o mesmo erro dos judeus, ficar focando apenas nas profecias do quarto anjo, apenas no futuro, e ignorando que parte dessa profecia, o início dessa profecia, já teve começo. Então, vamos ver aqui, ó, quando começou a obra do quarto anjo. Ele veio em 1888, e quando os textos falam que ele virá, estão mencionando, então, a obra deste anjo no futuro, quando a Terra toda, como vocês podem ver aí, tem 2 globos. Quando ele veio, que foi o início em 1888, uma pequena luz lá brilhando lá na região da América do Norte, e agora uma luz que cobre a Terra toda, que isso ainda não ocorreu, que é uma profecia para o futuro. Então, nós não podemos focar apenas nas profecias do futuro e ignorar as profecias do passado. Então, vejam, ó, o quarto anjo virá. O último grande conflito está diante de nós, mas virá a ajuda para todos os que amam a Deus e obedecem a sua lei. A terra toda será iluminada. Outro anjo descerá do céu. Este anjo representa o alto clamor, o qual procederá, sempre colocando a vinda do anjo para o futuro. Mas o que a profecia está focalizando? O momento em que toda a terra, na sua totalidade, ela vai ser iluminada com a luz desse anjo. Outro texto que o pastor Benildo leu, não tenho tempo específico de que falar, quando terá lugar o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descerá do céu e se unirá com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo. Textos que falam da obra em que o anjo vai iluminar toda a terra com a sua glória. Agora, será que não tem textos mostrando que este anjo já começou a iluminar o mundo com a sua glória? Vejam esse texto aí, ó. Sei que se deve fazer uma obra em favor do povo, muitos não estarão preparados para receber a luz do anjo enviado do céu. Na tradução da Casa Publicadora, usa-se a palavra que foi enviado do céu, o que não muda absolutamente nada, para iluminar toda a terra. O texto Mensagens Escolhidas 363 diz que este é o princípio da luz do anjo que há de encher a terra. Vejam, irmãos, prestem atenção. A glória do anjo que há de iluminar. Vejam que a profecia está apontando um momento do futuro, mas essa mesma luz do futuro já tinha tido seu princípio, já tinha se iniciado essa luz. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Então, a profecia do futuro que já tinha começado a ter o seu cumprimento. Se nós pegarmos o que está escrito, nós não precisamos ficar confundidos. Outro texto, mostrando que o anjo já veio. A obra a ser feita agora é a de fazer soar esta última mensagem de misericórdia ao mundo caído. Uma nova vida está vindo do céu. Vejam, os irmãos, uma nova vida está vindo do céu. Interessante que o quarto anjo, segundo a Bíblia, é mostrado como vindo do céu. E não é algo futuro, está dizendo que estava acontecendo nos dias dela. Tomando posse de todo o povo, mas introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão 2 partidos. Aí diz ali, ó, todos quantos são cobreiros de Deus contenderão mais zelosamente pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Não serão desviados da mensagem presente, que já está iluminando a terra com a sua glória. Então, os irmãos percebam que ela fala da obra do quarto anjo como algo que já estava ocorrendo, que já estava acontecendo. Por que hoje muitos irmãos não aceitam essa luz? Porque eles ficam como os judeus, focando nas profecias do anjo, que mostra o anjo iluminando a terra toda com a sua glória. Mas esta glória, esse processo, ele teve seu início em 1888, como está escrito aqui. A luz que vai iluminar o mundo todo com a sua glória já estava ocorrendo, já estava acontecendo. Outros textos. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra. A obra desse anjo vem no tempo devido, assim como a questão da sacudidura, unir-se à última grande obra na mensagem do terceiro anjo. Quando é que é o momento desse anjo começar a atuar?
ao tomar esta o volume de um alto clamor. Então, quando começasse o alto clamor, no devido tempo marcado pela profecia, o quarto anjo começaria a sua obra. E aí a Hermógenes vem dizendo, o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou. Quando é que o anjo viria mesmo, irmão? Segundo o que está escrito acima, quando começasse o alto clamor. E Hermógenes fala, o alto clamor começou em 1888, na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Então, foi perguntado, onde se fala de duas fases? Está aqui, irmãos. O início da luz e depois a luz envolvendo a terra toda. Agora, vejam os irmãos o que se entende pelo alto clamor do terceiro anjo. Essa aqui é uma publicação adventista, dos pioneiros da biblioteca adventista. Então, aqui o autor ele vem dizendo que se entendia. O que Hermógenes entendia pelo alto clamor? Diz assim, ó, as traduções, tanto em português quanto em inglês, ao traduzir o verso 2 de Apocalipse 18, usam expressões como clamar fortemente com grande voz, exclamar com potente voz, bradar com voz poderosa. Os pioneiros adventistas, inclusive Ellen White, usavam a expressão alto clamor para se referir ao potente, poderoso ou grande clamor do anjo Apocalipse 18. O que a White estava querendo dizer quando ela falava o alto clamor já começou? Que a obra do quarto anjo havia iniciado. É importante, portanto, que o leitor tenha em mente, ao ler essas compilações, que quando a Ellen White usa a expressão alto clamor, ela está fazendo referência à obra desse anjo, o anjo de Apocalipse 18, que se une aos 3 anjos de Apocalipse 14. Então, voltemos ali, ó. O alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. O que ela está querendo dizer? Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Ela estava fazendo uma referência à obra do anjo de Apocalipse 18. Isso, irmãos, não é segundo o movimento de reforma. São publicações adventistas. Revista Ministério, 1988, página 19. Foi Ellen White quem nos disse que 1888 foi importante. Foi ela quem falou da mensagem de 1888, como indicando o início do alto clamor, ou indicando o início da obra do anjo de Apocalipse 18, segundo as próprias publicações adventistas, que não são mostradas, porque as pessoas querem rejeitar o quarto anjo, porque se une o quarto anjo com o movimento de reforma. Então, para rejeitar o movimento de reforma, então vamos rejeitar que o anjo começou a sua obra em 1888. Isso é um grande equívoco, um grande erro. Vejam aqui, ó. 2 quadros aí, ó. Veio, virá ou veio. Então, vejam as profecias que falam do anjo no futuro, da obra do anjo iluminando a terra toda no futuro. Temos aí um globo todo iluminado. A luz que iluminará a terra com a sua glória. Então, essa luz é só no futuro. Será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Interessante que a luz que é futura, né, toda a luz iluminando a terra toda, é possível recusar hoje andar nessa luz futura. Como que pode isto, se o anjo não tem 2 fases? Como que eu posso recusar andar em uma luz que só vai ocorrer, só vai acontecer lá por ocasião da chuva serôdia? E a inspiração fala claramente aqui, ó, que a luz desse anjo ela é progressiva. Ela não vem iluminar a terra de uma só vez, ela vai iluminando a terra paulatinamente. Nós sabemos quando começou essa luz, 1888, conforme vários textos que nós já lemos. Então, o texto que diz que a luz vai iluminar no futuro toda a terra, vejam o texto do lado aí, ó. Não serão afastados da mensagem presente, que já está iluminando a terra toda com a sua glória. Então, irmãos, nós não podemos confundir, focar apenas em algumas profecias que falam da obra desse anjo no futuro, quando ele ilumina toda a terra, e ignorar que essa obra já está acontecendo. A Morte fala que essa luz que vai iluminar toda a terra na sua glória no futuro, com a sua glória no futuro, já está iluminando, ele já teve o seu início. Outro texto. O último grande conflito está diante de nós, mas virá ajuda para todos os que amam a Deus e obedecem a sua lei, e a terra toda será iluminada com a glória de Deus. Outro anjo descerá do céu, quando toda a terra vai ser iluminada. Mas essa obra já começou, correspondendo àquela do poderoso anjo que desceu do céu, cuja glória iluminou a terra. Outro texto. Olha aqui texto falando que ele vai vir, quando ele ilumina toda a terra. Nós temos o globo aí todo iluminado. É certo que até agora não vimos a luz que corresponde a essa descrição. Esse texto, inclusive, foi lido pelo pastor Benildo. Até agora nós não vimos essa luz. Nem eu vi.
E ninguém até viu, porque é uma luz futura, quando toda a Terra vai ser iluminada. Mas o que é que diz a inspiração? Que essa luz já teve princípio. Este é o princípio da luz do anjo. Então, essa luz que teve um princípio em 1888, no futuro, vai iluminar toda a Terra com a sua glória. E essa glória completa nós ainda não vimos, mas nós já vimos o seu início. Já vimos o início da atuação deste anjo de Apocalipse 18. Esse texto também foi lido. As profecias de Apocalipse 18 logo se cumprirão. Aí se chega à conclusão, então não se cumpriram ainda. Vejam o texto do lado. As profecias do livro do Apocalipse, capítulo 18 e 19, estão sendo cumpridas. Então, irmãos, vamos ter cuidado para a gente não focar apenas quando o anjo glorifica, ilumina a terra toda, e ignorar textos que mostram essa luz já ocorrendo, o anjo já atuando. Olha que interessante essa publicação adventista. Estou muito contente por contribuir com o meu pequeno conhecimento da verdade para levar as almas a Cristo. Essa experiência se repete em muitos outros lugares. O povo de Deus está dando cumprimento à profecia de Apocalipse 18:1, última parte. A terra se iluminou com a sua glória. Acontece que Apocalipse 18:1, a glória é do quarto anjo. E nessa revista diz que o povo de Deus está dando cumprimento à profecia de Apocalipse 18:1. Veja um outro texto. A terra toda será iluminada com a glória de Deus. Outro anjo descerá do céu. Este anjo representa o alto clamor. Não podemos focar apenas nessa profecia. Precisamos analisar as profecias sobre esse assunto como um todo. Vejam o verso do lado. O alto clamor do terceiro anjo já começou. Então, o texto anterior, quando diz que ele virá, fala que a terra será iluminada. Este anjo representa o alto clamor. Mas o que a inspiração fala? O alto clamor do terceiro anjo já começou. Este é o princípio da luz. Em 1888 temos o princípio da luz. Essa luz é progressiva até encher o mundo todo com a glória de Deus. Agora, é falado que o que ocorreu ali foi apenas o início da mensagem da justiça pela fé, por isso que fala que a luz começou. Mas vejam os irmãos esse texto aqui, ó. Tenho procurado, diz Irmão White, apresentar-vos nesses últimos 45 anos, desde 1844, a beleza incomparável de Cristo. A mensagem da justiça pela fé sempre foi uma realidade na igreja. Então, falar que ali teve o início da mensagem do terceiro anjo, porque até então nunca tinha se falado sobre a justiça de Cristo, contradiz os testemunhos da própria Irmã White. O que tem sido apresentado se harmoniza perfeitamente com a luz que Deus achou por bem dar-me durante todos os anos de minha experiência. Não era uma luz nova em 1888, irmãos. Agora, o que diz a Igreja Adventista? É certo, irmãos, que toda publicação, a responsabilidade dessa publicação é dividida entre o autor da publicação e quem publica. Então, se eu escrevo um livro e alguém publica este livro, eu estou assumindo 50% da responsabilidade do que eu estou falando, do que eu estou afirmando, e a igreja que publica também está assumindo essa responsabilidade. Porque se eu mandar um artigo para a Igreja Adventista lá, eu duvido que ela vai publicar, porque ela não está de acordo com o que eu penso, com o que eu creio. Agora, vamos ver algumas informações que a Igreja Adventista dá. Por exemplo, esse texto foi lido, não tenho nenhum tempo específico de falar o qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do céu. Futuro. A quem se aplica essa profecia? Vejam aí, Apocalipse 18:1. O texto de mensagem escolhida 192 está ali, Apocalipse 18:1, página 192. Está dizendo que essa profecia realmente se refere ao quarto anjo. Agora, vejam esse outro texto, mesmo livro. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória. Que texto é esse, irmãos? Página 235, mensagens escolhidas. Apocalipse 18:1, olhem ali, ó, página 235, mensagens escolhidas. Está dizendo, esse texto está dizendo, a Igreja Adventista está dizendo que esse texto sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória, é o cumprimento de Apocalipse 18, verso 1. E não para aí, temos mais exemplos. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. O Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Mensagens escolhidas, página 363. Quando é que esse texto começou a ter cumprimento? Vejam ali, ó. Isso está no apêndice, lá no índice do livro Mensagens Escolhidas. Vejam lá, Apocalipse 18:1, página 363. O que a Igreja Adventista está dizendo aqui para nós, irmãos?
que esse texto, esse é o princípio da luz do anjo cuja glória de encher a terra, é o cumprimento de Apocalipse 18, verso 1. Vamos mais exemplos. Veio novamente a ordem, olha, eu olhei novamente de maneira intensa sobre o mundo e comecei a ver semelhantes estrelas que salpicavam toda essa treva. Veio então outra e outra luz acrescentada, e assim por toda essa negrura moral aumentavam as luzes. Estes são, o anjo diz, estes são, não os que serão, estes são os que creem no Senhor Jesus Cristo. Estes estão obedecendo, esses são a luz do mundo. Coisa presente que estava ocorrendo. Vi esses pequenos jatos de luz se tornando brilhantes mais e mais, iluminando o mundo inteiro. Apocalipse está ali, ó, Mensagens Escolhidas, página 76. E a Igreja Adventista diz quando é que começou a ter esse cumprimento desse texto aqui, Apocalipse 18, 1, página 76. A Igreja Adventista está dizendo que esse texto é o cumprimento de Apocalipse 18, 1, dessas pessoas que estão aumentando a luz até que o mundo todo seja iluminado com a sua glória. Então, nós precisamos crer em duas fases do anjo, porque a inspiração atesta isso, a própria Igreja Adventista atesta isso. Por que negarmos isso agora? Olhem essa publicação aqui, que foi escrita, inclusive, contra nós, no livro Uma Luz que Alumia. Foi escrito pelo secretário da Associação Paulista. A obra simbolizada pelo anjo de Apocalipse 18 ainda não chegou à sua plenitude, cremos totalmente nisso. Mas estamos vivendo no período da sua atuação. Irmãos, isso não é invenção reformista, são pessoas que estudam as profecias de uma forma sem entender para um lado ou para o outro, que chegam a essa clara conclusão. Olhem esse texto da Revista Adventista de 1963, página 5. Considerando agora o capítulo 18 do Apocalipse, poderemos notar que o seu cumprimento pleno ainda está no futuro. Mas o seu cumprimento inicial de Apocalipse 18? Vejam esse outro livro aqui, ó, publicado pela Igreja Adventista, que assumiu a responsabilidade dessas afirmações. O livro está ali, ó, Casa Publicadora Brasileira. Se você estudou a história, diz o autor dessa igreja, sabe que por volta de 1888 houve uma grande ênfase em Jesus como nossa única esperança de salvação. Lá por 1892, enquanto a mensagem ganhava impulso a respeito da oposição, encontramos o seguinte texto endereçado à igreja através da Review Herald de 22 de novembro de 1892. Aí ele cita, o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Essa revelação foi o início da luz do anjo, cuja glória é de encher toda a terra, o anjo de Apocalipse 18. No mesmo livro, página 116, assim a justiça de Cristo, a mensagem do Redentor que perdoa pecados, foi o começo da mensagem do quarto anjo. É o quarto anjo dando a sua mensagem, iniciando o seu trabalho, iniciando o seu ministério, iniciando a sua luz. Outro texto, página 122. Chuva selou de alto clamor do quarto anjo, é a mensagem de advertência contra a adoração própria e o convite para a aceitação da justiça de Cristo. Ele tem seu início modesto, mas aumenta gradualmente. Ó, tem início como? Modesto. Não vem já ilumina toda a terra com a sua glória. Ele tem seu início modesto, mas aumenta gradualmente de volume até chegar ao alto clamor. Todo mundo ouvirá, e eu acredito, diz o autor, e a Igreja Adventista assume também 50% dessa responsabilidade, e eu acredito que já começou. Agora, este homem aqui, Arthur Daniels, ele foi um algoz do movimento de reforma em 1920, naquela reunião em Friedenthal. Ele escreveu este livro aqui, ó, Cristo, Justiça Nossa. Ele é livre de qualquer suspeita de puxar alguma parte para nos beneficiar. Ele escreveu este livro e ele diz o seguinte: um cuidadoso estudo da instrução dada pelo Espírito de Profecia leva à profunda convicção de que a vinda da mensagem da justificação pela fé na Assembleia de Minneapolis foi um sinal da providência de Deus. Uma providência destinada a dar início a uma nova era na conclusão da sua obra. Então, realmente, os adventistas esperavam que a atuação do quarto anjo iniciasse na conclusão da obra. O que a Igreja Adventista, vários autores acreditavam? Que essa obra, a conclusão dessa obra, iniciou-se em Minneapolis, em 1888. E o que era necessário, irmãos, para a conclusão da obra? A vinda do outro anjo, Apocalipse 18. A declaração seguinte, diz ele, escrita apenas 4 anos após a Assembleia de Minneapolis, em 1888, empresta respaldo, prova, base, fundamentação para esta conclusão. Aí ele cita o texto. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória é de encher a terra.
Daniels disse que a conclusão da obra estava ali, em 1888, porque essa profecia já estava tendo cumprimento. E ele continua assim, ó. Reconsideremos o parágrafo de um ponto de vista analítico. O tempo de prova está bem próximo de nós. As provas finais. Por quê? Ellen White fala. Porque o alto clamor do terceiro anjo já começou. É o final, a mensagem vai terminar. Teve início na revelação da justiça de Cristo, a mensagem de 1888. Isso assinala o início da luz, da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Então, ele vem argumentando que ali deveria ter a conclusão da obra, porque esse texto já tinha se cumprido, o anjo já estava atuando. Aí ele diz assim, ó, os acontecimentos mencionados neste parágrafo são os mesmos trazidos à tona em Apocalipse 18, 1 a 2. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra iluminou com a sua glória. Então, o que Daniels está dizendo aqui? Que esse texto da Ellen White, que o tempo de prova estava exatamente diante de nós, o princípio do anjo já havia tido seu início, a obra do anjo já tinha tido seu início, ele está dizendo que exatamente o cumprimento de Apocalipse 18, 1. Irmãos, isso não é invenção nossa, de reformistas. Isso é o que diz a história, os acontecimentos, os textos da Bíblia, os textos do Espírito de Profecia, vários autores que estudaram esse assunto de forma sincera. Aí ele diz assim ainda, agora essas importantes manifestações são ordenadas por Deus para o encerramento de sua obra na Terra. Quando eles começaram, assinalaram o ponto inicial para essa obra de encerramento. Nós não cremos que o anjo vem no encerramento da obra. A Igreja Adventista acreditava que em 1888 a obra estava para se encerrar, irmãos. E o que era necessário para o encerramento da obra? A vinda do quarto anjo. A White fala, o alto clamor do terceiro anjo já começou. Este é o princípio da luz do anjo, irmãos. São textos muito, muito claros que nós não precisamos confundir. Então ele diz, assinalaram um ponto inicial para essa obra de encerramento. Esse tempo e essa hora foram alcançados em 1888. Esta, diz ele, é uma tremenda conclusão. Mas ele pergunta, que outra conclusão se pode alcançar com todas as declarações perante nós? Eu não sei como irmãos conseguem encontrar uma outra explicação para tudo que nós estamos vendo aqui, irmãos. O próprio Daniels, que foi um inimigo grande do movimento de reforma, ele diz, qual é a outra conclusão que podemos ter diante dessas declarações? Ele fala, porque se consideraria incrível tal conclusão? Cremos que a declaração é correta. E aí ele diz, todos esses eventos ligados aos últimos acontecimentos estão hoje no tempo profético de sua consecução. E aí ele pergunta, analisando tudo isso, os eventos de 1888, o texto que a White fala que aquilo ali era o início da luz do anjo de Apocalipse 18, o início da obra do anjo de Apocalipse 18. E ele pergunta, ele se questiona o seguinte, por que nós estamos ainda aqui? Se tudo já aconteceu, se tudo já tinha dado início, começo, o que é que nós estamos ainda fazendo aqui? Irmãos, a resposta para o que nós ainda estamos fazendo aqui reside, já que eu tenho um tempinho mais, eu quero ler aqui, ó, na introdução histórica deste livro, aqui, o Testemunho para Ministros. Aqui vem trazendo por que nós ainda estamos aqui. Aqui diz assim, infelizmente, vários líderes de nossa obra, ligados à Associação Geral e às nossas instituições em Bethel Creek, colocaram-se do lado negativo e estabeleceram no próprio coração da obra da igreja um foco de resistência. Depois eu vou ler aqui se eu tiver tempo, mas a White fala que, por causa da ação dos nossos irmãos da Igreja Adventista, é que nós ainda estamos aqui. Nós não precisávamos mais estar neste mundo, irmãos. O reino de Deus já poderia ter estabelecido aqui, mas a Igreja Adventista, a White fala, eles começaram essa satânica obra em Minneapolis.
E até hoje a Igreja Adventista tem dificuldade em aceitar esta verdade de que o anjo do Apocalipse 18 veio para concluir a obra, mas foi rejeitado, ridicularizado pela própria Igreja Adventista. E essa satânica obra que a Igreja iniciou em 1888, lamentavelmente, falo isso com muita tristeza no meu coração, ela tem mantido durante todos esses longos anos, lutando contra as textos claros, demonstrações claras da obra deste anjo que começou um movimento reformatório dentro da Igreja Adventista, mas que foi rejeitado pela maioria. Por que nós ainda estamos aqui? Infelizmente, irmãos, não era para nós estarmos mais aqui, mas ainda estamos. Por causa do que nós estamos vendo aqui, inclusive nesta noite, uma rejeição da obra do anjo de Apocalipse 18, que iniciou-se em 1888, cuja luz vai aumentando mais e mais até iluminar o mundo todo. Por causa dessa rejeição é que nós continuamos nesse mundo.